Opa, voltando. Qual pergunta você acha que a gente deveria fazer primeiro aqui? Como reconhecer os limites do corpo? Porque eu não tô nem em ordem que as pessoas fizeram. Olá, gente. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de novo, professor. Muito bom ter você Obrigado. aqui. Muito obrigado mesmo por essa gentileza de tirar um pouco do seu tempo, da sua hora de descanso para conversar com a gente. Hora preciosa no meu descanso. Pô, certamente, eu posso entender exatamente isso. Mas perceba, Lucas, assim, que o quanto é benéfico, assim, a gente poder falar com você. Você está fazendo muito bem, assim, a gente conversar um pouco com você. Acho que especialmente essa comunidade aqui em Pernambuco, Alagoas. A gente gosta muito de você, viu? Você é bem-vindo Obrigado. por aqui. Tomara que essa pandemia acabe. E visitem o Lucas lá em Fortaleza também. Indico fortemente, é muito legal. A sanga dele, o Shala. Assim, todas as minhas férias que eu tenho aqui, eu tento ir lá para praticar com o Lucas. A gente tenta, eu e a Rochelle. A Rochelle visita a família, aproveita para visitar a família, eu visito a UFC, que é uma ótima universidade, e a gente pratica com o Lucas. Tá. Lucas, tem algumas perguntas aqui para você. Eu vou tentar agrupar em categorias. Por exemplo, sempre tem perguntas sobre lesão, assim, né? Sim. Acho que ninguém gosta de falar de lesão, Uhum. gosta de falar de dores e tal. Eu acho que não vai faltar aqui para você, né? Então, uma pergunta que surgiu é como reconhecer os limites do corpo e cuidar das lesões. E eu acho que, fazendo também eco a essa pergunta, uma outra pergunta é: devo ir mais devagar nas posturas que sinto desconforto nas articulações? É complicado, eu acho complicado responder sem saber quem é exatamente, né? Sem saber como está a prática da pessoa. Mas, porque cai naquela armadilha, será que é uma lesão? Será que é uma dor? Eu gosto muito do que eu vi uma vez o Taylor Hunt falando, que o yoga não é para ser confortável, né? Ele gera um desconforto, e dor é diferente de desconforto. E aí a gente tem que saber identificar, mas tem que ter um pouco de discernimento para poder identificar isso, assim. Então, se eu acho que se você está lesionado, se você está se machucando com a prática, olha e reveja a sua prática. Veja se você está fazendo demais e veja as outras 22 horas também, porque a gente cria muitos vícios posturais, né? A gente cria muito vício no corpo nessas outras 22 horas. A gente se alimenta mal, a gente come mal, a gente intoxica nosso corpo muito, né? E a prática, ela vai só achar, opa, tem algo aqui, observa isso. Então, às vezes você cura uma lesão, você cura um machucado mudando a alimentação, ou mudando a forma de se sentar no chão, por exemplo. Aliás, sentar no chão não, sentar no chão já é uma forma mais benéfica, né? Aí você começa a ver, opa, o sofá não me faz bem. Aquela posição que era tão confortável a minha vida toda me faz mal. Dormir daquela maneira não é saudável para o meu corpo. E o asana, a prática de asana, está me mostrando isso. Então modifica aí, não é modifica o asana, não modifica a prática, modifica hábitos, né? Então, a gente tem que olhar, é uma vida de yoga, mesmo um praticante de asana deveria observar isso também, né? Pera, como eu me importo? Por que eu vou subir a calçada no canto irregular? Sabe? Observar como eu ando, observar se eu estou usando os bandas, ou se eu só sei que eu tenho um banda quando eu preciso dele na hora de pular, né? Porque essa conexão dos bandas, ela deve ocorrer no teu dia a dia, né? Para pegar algo pesado, você precisa estar conectado. E a gente se larga, então a gente deixa os órgãos todos largados, né? E isso gera dores, né? Então, observar isso primeiro, eu acho que seria uma dica já bem grande, assim. E qualquer coisa que eu sempre faço, mas aí tem que ter um discernimento de tempos, de prática para poder reconhecer,
É quando eu estou machucado, no caso, eu pratico metade da terceira série, né? Então eu dou uma regredida. Eu volto lá para a primeira, observo como o meu corpo reage na primeira e vou recrescendo a série de novo. Então, às vezes, eu dou um passo para trás para poder dar dois para frente lá na frente, né? Sem pressa, né? Então, é preciso ter cautela para ter uma prática a longo prazo, por longo tempo, né? Eu não, as coisas meio afobadas se perde, né? Se quebra um pouco. Então, acho que é observar, ter cautela, ver, será? Se você começa a ver que, bom, eu adapto a postura aqui, beleza, eu adapto a postura aqui, daqui a pouco eu adapto em outra, daqui a pouco eu adapto em outra, daqui a pouco eu tô adaptando em outra, é que tem algo errado, faz menos, não tem problema nenhum, sabe? Você não precisa chegar em canto nenhum, não tem uma meta de chegada, não tem uma linha ali, opa, cheguei, acabou, né? A vida toda, sabe? E aí você vê ótimos praticantes de Maestro que há tempos atrás já esteve na quarta série, que está lá hoje fazendo a primeira, já com cabelinho branco, fazendo a primeira suave, com a respiração super fluida. Eu lembro que em 2018, quando fui assistente do Charate pela primeira vez, teve um momento que eu fui entrar, na época, o Chala, a gente fazia as invertidas, as finais, né, dentro do vestiário. E eu lembro que eu entrei, né, no vestiário, e aí tinha o Andrew William, que é um certificado, né, e o Andrew já lá com seu cabelo branco e tudo, ele estava no Padre Máximo final. Ele tinha a respiração mais longa que eu já vi na minha vida, sabe? Era tipo... E eu vi a prática dele dentro do Chala, só a primeira série, suave, tranquilo, sabe? Mas tinha uma respiração que era de se invejar aquela respiração, né? E é onde a gente vai chegar no momento, né? Então, se você quer ter uma qualidade de prática, calma, sabe? Principalmente se você está com menos dos 30, né? Porque você é muito novo ainda, sabe? Eu comecei na Ashtanga, eu tinha 32, né? Então, calma, observe seu corpo, observe. Se é para voltar para trás, volta, não tem problema nenhum. Daqui a pouco você vai estar lá na frente de novo, sabe? E toda vez que eu me recuperei de uma lesão, isso que eu acho que é legal, assim. Toda vez que eu me recuperei de uma lesão, graças a Deus, né, eu consegui voltar num ponto além do ponto que eu estava quando eu me lesionei. É como se meu corpo ganhasse uma nova abertura durante aquele processo de lesão. Então, nem sempre a lesão é tão má assim. Ela te ensina muito, né? Ela ensina um montão, assim. Tem até um livro do Matthew que, infelizmente, é esgotado, mas é um livro super valioso que é chamado Asana e Lesões em Ashtanga Yoga. E aí ele fez, esse livro é bem caseiro, assim, mas é um livro super rico quando fala que o primeiro grande mestre na prática é uma lesão. Sim. E se você tem um tipo de corpo como era o meu corpo, que era um corpo bem difícil, e se você já tem lesão desde cedo, você encontrou um grande mestre já desde o começo, né? Tem gente que deixa para se lesionar lá na terceira série, aí quando se lesiona, aí acaba. Aquele castelo de cristal se rompe todinho. E a pessoa não consegue juntar os cacos porque ela se decepcionou total, sabe? E então a lesão abre nossos olhos para muita coisa, a nível físico e emocional, psíquico também, né? Eu acho que, assim, como você disse, uma grande oportunidade. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende com yoga é uma atitude de yoga, é uma atitude de você ver problemas e não se desabar com problemas também, né? Exato. Você vê problemas como oportunidade de crescimento, né? Exatamente. Exatamente. Isso pode estar tanto na mente como também no teu corpo, né? Você vê a lesão como oportunidade, né? Para você aprender mais. Sim. Não, acabou a minha prática agora. Exato. Assim, a verdade seja dita, frustra, você fica super triste, decepciona, você fica com raiva, mas você tem que trabalhar tudo isso, sabe? Tipo, e pensar,
é isso? E se for isso, e se for realmente uma lesão, meu, assim, ok, é uma lesão mais séria porque chegou para ficar. Trabalha de toda maneira ainda dentro disso, né? É super inspirador e, na verdade, eu acho que é uma das ashtangs ocidentais mais inspiradoras que tem. Bom, mundialmente falando, né? E que tem poucos seguidores, e eu acho incrível como é que ela tem poucos seguidores, é a Samantha Lucas, que é uma americana que até o Charati postou que ela teve metade da perna amputada por um acidente, né? E ela tá lá praticando, sabe? Com a prótese dela, ela tá praticando, sabe? Ela faz tudo direitinho. Eu lembro que nessa temporada agora também, quando eu fui assistente do Charati, eu simpatizo muito com a Samantha desde faz muito tempo, assim. E eu fui tentar, eu não sabia como me portar frente àquela pessoa que é autorizada, né, e estava lá praticando e que você via que é um pouco acima do peso, com uma metade de uma perna apontada, e aí na hora do Uttarasana para Angushtasana, eu fui lá querer ajudar. E ela falou, não, Lucas, eu consigo, sabe? E na verdade é muito difícil alguém conseguir me ajustar porque eu sei exatamente qual é o equilíbrio que eu tenho que alcançar dentro dessa minha dificuldade com a perna. Então, sabe, tipo, e a gente, eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça, eu acho que, poxa, sabe, tu tá perdendo uma oportunidade, sabe? Se dê essa oportunidade de reconhecer algo nessa dor de cabeça. Essa dor de cabeça é real? É real? Ou ela tá só num boicote lá no fundo que a nossa mente está querendo falar e boicotar, sabe? Porque dentro da teoria da mente, tu deve ter visto isso talvez na filosofia, meio que fala um pouco dessa, que a gente tem uma camada, aliás, a gente tem uma linha tênue, super fininha, assim, uma membrana de pensamento positivo debaixo de uma massa enorme de pensamento negativo, que está sempre querendo perfurar essa membrana fininha. E aí, qualquer coisinha é uma desculpa, sabe? Hã? Eu sinto muito forte essa membrana muito fina no capotaço, né? Exato, a gente tem essa tendência, né? Tem muito pensamento difícil, cara. Eu tinha muito isso na captação também, sabe? E hoje em dia, tipo, como nem pensa, vai. Sabe? Não pensa. Não pensa, vai. E tem muito disso, não pensa, sabe? Não pensa nos 5 minutos a mais no despertador. Não pensa no quão dolorido é o segundo movimento já. Porque eu acho que até tradicionalmente o primeiro movimento é chamado Ekam, né? Que é o primeiro vinyasa Ekam, o segundo é Due. E é exatamente o primeiro momento que vai doer. Quando você vai para baixo, você já sente meu Deus, doeu. Doer é doer, sabe? Então você pensar que não pensa nisso, sabe? Pensa na sensação que você tem depois. Não é uma sensação de, meu Deus, me iluminei, tá tudo maravilhoso, minha vida é perfeita. É uma sensação de, tipo, dever cumprido. Tipo, é isso, sabe? Isso me move de alguma maneira, né? Eu lembro uma conversa com o Johnny Hag lá em Fortaleza também. Veja que a gente tem muitas boas memórias de Fortaleza. Eu conversando com o Johnny Hag, que já ficou uma temporada aí com vocês também. Ele falou, em algum momento eu perguntei, Johnny, tanto tempo praticando assim, e o que você aprendeu assim com o yoga, assim, né? Qual é o aprendizado? Pergunta de filósofo, né? Eu gosto de fazer isso. Sim. O que você gosta? O que te transformou mais assim nesses anos todos? Aí ele olhou para mim, nem titubeou assim, nem hesitou. Pensei que ele ia ficar. Ele olhou para mim, stop overthinking, parar de pensar demais. Sim, exato. Pro tapete e faz o que você tem que fazer, é isso. Eu acho que a gente começa a aceitar mais as coisas, mas não aceitar passivo. É um aceitar ativo, sabe? Não é um aceitar... essa situação da pandemia, sabe? É uma situação que meio que parece assim, o Ashtanga nos preparou para esse momento. Como saber lidar com isso, sabe? E tipo assim, a gente faz parte dessa pandemia. A gente não pode pegar e apontar, foi culpa de fulano, culpa de cicrano, culpa de não sei o que. É a gente, é nossos atos no mundo, né? E é uma atitude, você aceita, mas você é ativo em tentar pensar na mudança, né? Tipo a história que é muito a influência da Sasha comigo também, assim,
parar de consumir plástico. Né? A gente não é mais, né, parar de consumir plástico o máximo possível, sabe? Deixar de se alimentar de animais, né? E aí a pandemia, por exemplo, foi um namoro que eu sempre tive, assim, com o veganismo, mas sempre pensei, não, tô no meu ponto de conforto, vou ficar por aqui. E na pandemia a gente virou vegano, né? Porque a gente viu que tá tudo errado, sabe? Né? A gente aceita que isso está acontecendo, a gente se vê como sujeito ativo, mas a gente tem uma aceitação de que isso é real, é isso que a gente tem que encarar nesse momento agora. E a gente, a partir dessa atividade, a gente tenta mudar, e não é um mudar Passivo, né? passivo, sabe? É um mudar ativo, né? São escolhas sensatas, conscientes que você está fazendo, sabe? Tomada de decisão, né? Você decide, né? Você Exato. empoderadamente, você não Exato. vou fazer. Né? Exato. E o yoga e a prática do Ashtanga, esse conhecimento do teu corpo, de lesão, de como como se tratar com isso, é um discernimento ativo, é uma aceitação do momento e você ativamente tenta modificar essa situação. Né? O que eu posso fazer real? Chorar? Não vai me dar nada, sabe? Isso. Chorar, se lamentar, eu vou ficar aqui deitado porque, enfim, eu perdi aquela postura que eu fazia tão bem. Não, sabe? Movimenta, muda, modifica, vê o que está acontecendo. Observa as outras zonas da vida, vê o que está acontecendo, sabe? Prática de lucidez, né? A gente está praticando lucidez todos os dias, né? É engraçado porque quando na época do Hatha Yoga, quando eu praticava Hatha, sempre tinha essa história das críticas que se faziam ao Ashtanga, mas também era uma crítica infundada porque era um Ashtanga que era ensinado da maneira muito equivocada, né? E aí o Matthew Volmer trouxe esse Ashtanga meio que correto para o Brasil, foi limpando o Ashtanga no Brasil. Mas se tinha muito essa história de, tipo, o Ashtanga agrava Vata. Eu acho que pelo contrário, o Ashtanga te aterra muito. Se você sabe praticar, ele te aterra, ele te deixa pés no chão, sabe? Então, as viagens, elas param de existir. Muita viagem demais, não é. É ciência, sabe? A terra, sabe? Tá aqui, finca teus pés. Né? E para aqueles que precisam voar um pouco, ela vai te dar esse voo um pouquinho, sabe? Ele vai te mudar um pouco essa tua energia. Mas você tem que saber como praticar para que isso funcione, né? Como é que você vai fazer um drop back se você não estiver aterrado, né? Você se lasca no chão, né? Vai ter a cabeça no chão. Exato, né? Tem que estar muito aterrado, a perna tem que estar muito forte, né? Exato. Tudo, né? Um edifício só é alto se ele tem um alicerce, um fundamento, né? Uma base bem alicerçada. Né? E é isso que o Ashtanga dá pra gente. E eu acho que também, com o teu post sobre não há atalhos, eu também lembro a coisa de você tentar, e você falando agora, é uma prática para a vida toda, né? E, assim, você não vai resolver, tipo, 30 anos da tua vida, né, em 3 meses de prática de yoga, né? Tipo, tanto alimentação, tanto traumas e a maneira como você, a postura, a sua personalidade, relações em volta de você. Isso requer tempo, assim, né? Requer tempo. Claro que vai gerar desconfortos, vai eventualmente ter problemas, coisas vão vir à tona que você não gostava de ver, coisas que você evitava ver, coisas que você jogava para debaixo do tapete vão surgir, né? E isso não é lá agradável. A prática não é nada agradável. Não é para ser agradável. Certamente. E, assim, tu não vai resolver isso tudo em 3 meses de prática, né? Nem em 1 ano de prática, nem em 2 anos de prática. Isso vai levar tempo, né? Com essa disciplina e a paciência também. Acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Tem outras perguntas? A gente tem, só um comentário, Marcos, a gente tem a mania de querer resultado rápido, né? E não se trata disso. Não se trata disso. Sabe, a gente quer começar hoje e amanhã tá igual a Kino, a Sasha, a Dani, enfim. Não se trata disso. Né? Ou então, ok, vou começar hoje e amanhã eu vou estar igual o Mark Roberts. Pô, tem 20 anos aí, sabe, caminhando. Né? Então, nem para um lado nem para o outro, no sentido de tipo, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, por que eu não posso fazer? Bom, o fulano tem uma
prática de anos de fazendo aquilo ali. Ele sabe, ele entende o corpo dele, ele sabe o que precisa. Então, normalmente, para alguns alunos, não pode deixar o aluno dar desculpa. Porque ele não criou ainda uma disciplina. Sabe? Ele precisa criar uma disciplina, ele precisa ter disciplina, tá incorporado aquilo para ele poder se mudar aquilo. É como toda regra tem uma exceção. Mas para você saber a exceção, você tem que aprender a regra primeiro. Sabe? É importante. E isso está dentro da disciplina, isso está dentro desse conhecimento que vai sendo criado com o tempo. Então não tem atalho em, mas será que se eu fizer isso, por que eu não posso treinar essa postura à tarde? Eu vou ficar treinando essa postura para poder... Para quê, sabe? Para que você vai colocar o seu corpo nesse estresse demais, desnecessário? É só um asana, ele está querendo te ensinar no aqui e agora, naquele momento da tua prática, sabe? Acho que foi uma postagem muito boa também a da Sasha, falando sobre isso. Acho que uma postagem recente dela. Aliás, eu estava conversando com você sobre direct, sobre o que eu deveria fazer depois da prática para subir no Karandavasana. Uma postura super difícil aí da segunda série. Aí você falou, nada, não faz exercício nenhum, né? Eu queria fazer algum exercício de tarde para poder me ajudar a subir. E a Sasha postou algo nesse sentido também. E depois disso eu parei também de fazer isso. E a postura começou a entrar melhor também. Porque muita gente pergunta pra Sasha, né? Ela recebe muita mensagem, tipo, como é que faz essas paradas de mão? Como é que tu faz isso? Como é que tu faz não sei o quê? Tal. A Sasha não faz nada, sabe? A Sasha é tão ou mais preguiçosa do que eu pra fazer essas coisas, sabe? Então, isso... Cortou? Pronto. Então a Sasha não faz nada disso. A Sasha, ela faz na hora da prática, ela entende na hora da prática. Foi um entendimento que o corpo dela conseguiu, mas ela não faz treino extra. Ela nunca foi ginasta, nunca foi artista de circo, nada. Ela conseguiu esse domínio dentro do corpo dela com a prática, sem nada extra, sabe? Eu me identifico muito com uma vez eu falando com o Tim Feldman e ele falou assim, eu perguntando como é que era quando eu estava no Karandavasana, inclusive, na época, quando eu conheci o Tim Feldman, eu perguntei para ele a mesma pergunta que tu me fez, se eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu estava torcendo que ele dissesse que não, né? Porque a minha natureza é exatamente essa. E ele pegou e falou assim, não. Aí ele falou, eu pratico e à tarde eu leio um livro, vejo uma série, fico deitado, olho para o mar. Aí ele falou, Aquino não, Aquino fica fazendo exercício para cima e para baixo a todo momento, sabe? E eu fiquei, graças a Deus, não preciso fazer nada. E é isso, a prática vai te dar. Em algum momento, quando tu está pronto, ela vai te dar essa postura, né? E todas as outras que vêm antes dela. Mas treino extra para quê? Mais uma vez, se pergunta para que você está praticando. É para performance? É para passar de postura? Ou é porque você tem algo que está acontecendo ali, sabe? É como a história. Tem muito aluno que... No Surya Namaskar ele já é muito mais yogi que gente que está na terceira, quarta, quinta série, etc. Sabe? Então o yoga não se trata de postura, né? Você não vai ser mais yogi do que ninguém porque você está avançado em postura, né? Porque um dia você vai perder essa postura, enfim. Você tem uma espécie de perigo também, assim, né? A pessoa vendo de fora, o Ashtanga, ele é muito plástico, né? Assim, exato. Atrai muito acrobático, assim, atrai muitas pessoas de fora, né? E por ter essas sequências organizadas dessa maneira, que vão aumentando em grau, digamos, de intensidade, exigência física e mental, ela já atrai uma pessoa mais ambiciosa, às vezes, eu, minha culpa, mas uma das coisas que eu aprendo é exatamente um dos niyamas, que é o santosha, né? Que é calma, respira, contentamento, você está bem, muitas coisas você nunca nem tinha sonhado em fazer, está muito bem, faz a tua prática também ser uma espécie de celebração de coisas que você já consegue fazer muito bonito, assim, tá legal, sim, assim, né? Sem cair nessa coisa do vriti, muito pita, de ir avançando, né, e conquistando, né, mais coisas. Sim, exato. Tanto Santosha quanto você tem que pensar, você e as pessoas têm que pensar, a gente tem que pensar em asteia também. Não roubar, né? Não roubar a tua respiração, não roubar a tua oportunidade de aprender numa postura que te traz dificuldade,
né? Não querer passar por ela com o momento, você está roubando a oportunidade de aprender algo ali, né? Dentro daquela dificuldade. Não roubar o tempo do professor, né? Enfim. As dificuldades, mais uma vez, ensinam muito, né? Então, não roube a tua respiração. Observa primeiro, assim, pera, essa postura aqui, eu passei dela, mas eu estou respirando bem nela? Ou estou roubando a respiração, estou respirando, estou praticando marcadito. Sair da postura. Porque você não aguenta a pressão que ela te move dentro do corpo, né? Tem muito disso, assim, também, né? Lucas, estão perguntando aqui para você, essas perguntas sobre lesões eu já vou arriscar, desconforto. Surgiu uma pergunta aqui, como é a sua rotina, Lucas? Que horas você dorme, que horas você pratica? Eu tenho certeza que você já ouviu isso há muito tempo, muitas vezes. E a tua rotina modificou agora na pandemia? Como é que está isso, cara? Sim, modificou, né? Antes da pandemia, eu acordava 2h30 da manhã, né? 2h30 eu acordava para começar a praticar por volta das 3. Antes de começar a praticar, eu só fico sentado, enfim, trazendo a coragem, o espírito da coragem para o corpo, né? Pensando o que eu estou fazendo ali, mas sabendo que tem um fundamento naquilo. E aí, pronto. E aí depois eu praticava, ia dar aula logo em seguida, terminava de praticar, ia dar aula. Dava aula, saía, tomava o café da manhã depois da aula, isso significa 10 da manhã, mais ou menos. Quando almoçava 2 da tarde, dava aula 5 da tarde. Entre 2 e 5 da tarde eu fico no sofá ou resolvendo alguma coisa por mensagem, ou lendo algo. E não janto, dou aula de 5 a 7 da noite, não janto e durmo tarde, né? Eu e a Sasha, a gente costuma dormir por volta das 10, 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite, né? Que eu sempre fico assistindo alguma série antes de dormir, alguma coisa desse tipo, assim. E agora com a pandemia, o que aconteceu se eu não tenho que dar aula no dia, porque eu estou dando aula segunda e sexta pela manhã só, a Sasha terça e quinta, e quarta a gente está deixando livre. Aliás, estava deixando livre, mas agora a partir de agosto vai ter aula também na quarta. Então, eu só tenho acordado de madrugada nos dias que eu pratico, que eu vou dar aula de manhãzinha cedinho. Então, segunda, sexta, sábado e agora quarta-feira. E aí os outros dias eu acordo cedo, mas não acordo de madrugada. Não tem necessidade, porque eu não vou sair para canto nenhum, né? E eu sei que eu encontro, quando tudo voltar ao normal, eu encontro etapas de novo sem grande dificuldade. Porque é uma responsabilidade o que eu faço de acordar de madrugada, é uma responsabilidade porque eu sinto que eu fico muito mais presente e alerta para os alunos quando eu pratico antes de ir dar aula. Eu fico muito mais consciente de tudo que está fazendo. E eu tenho minha prática um pouco como termômetro, né? Porque é incrível quando a gente vai ganhando experiência, que a gente começa a perceber como foi a sua prática, talvez reflita nos alunos, né? E aí você leva energia para os alunos. E você não suga a energia deles para praticar depois. Até um termo chamado prana sucker, né? Então, a gente também, fora isso, você também sente, às vezes tem uma coisa que parece que é o ar que mudou e que é uma semana que todo mundo reclama. Então, que tem algo aí, você começa a ficar muito mais atento a essas coisas da natureza, realmente. Aí você faz relação com a lua, faz relação, lua cheia, lua nova, o que foi, o que está acontecendo? Ou é um ciclo que nós temos como seres humanos, a gente tem um ciclo que é a cada 3 semanas, dá uma baixa de energia e daqui a pouco volta essa energia de novo. E eu sinto muito isso, eu percebo muito, muito nítido, muito fácil quando eu pratico antes de dar aula. Por isso que eu faço sempre assim, né? Então, a partir do momento que eu voltar a dar aula às 6 da manhã, quando tudo voltar ao normal, eu vou voltar a praticar acordado às 2h30 da manhã, né? E agora com a pandemia, eu estou dormindo no mesmo horário, só que eu acordo um pouco mais tarde. E só de madrugadas, segunda, sexta, sábado e agora quarta. Eu fiquei curioso, a sua prática é um termômetro para a prática de outros? Por quê? Você acha que a sua prática ela influencia os outros? Sincronicidade.
Não, por exemplo, se eu pratico hoje, por exemplo, e aí eu senti que foi algo difícil, é batata que com os alunos vai ter várias reclamações esse dia. Ai, é que hoje eu sinto assim, ai, é que hoje eu sinto assado. E aí me dá a oportunidade de trabalhar um pouco empatia e de falar assim, realmente hoje foi complicado, tem algo estranho hoje, que eu não sei o Entendi. que é, sabe? E aí eu tenho ter esse discernimento, né, de entender, lógico, isso se é, por exemplo, se hoje a minha prática foi maravilhosa e eu vou puxá-la e tem um aluno falando que tá difícil, como eu já conheço aquele aluno, eu vou saber se é um pouco, ok, tá difícil hoje, mas amanhã vai estar de novo, porque você continua se alimentando mal, você continua não sei o quê, então você sabe como é que é. Agora você é um aluno que é super disciplinado, que está ali que você sente que tem um brilho na hora da prática e ele fala que está difícil, você faz a relação, realmente hoje está complicado, sabe? Uhum. Não sei se me fiz entender, mas é mais ou menos por aí. Eu entendi. E o professor, né, ele deve ser uma fonte de energia para os alunos, né? É como eu sinto quando eu vou para mais, imagina, com o guru, com o charate ali, você recarrega a sua bateria para, né, você volta, primeiro dá um baque, porque você desligou daquela fonte, aí você dá uma, ai, mas depois quando volta, você volta, vum, sabe, super recarregado. Então o professor, ele deve ser uma fonte de energia para os alunos, não o contrário. Não o professor ir dar aula para poder se inspirar com os alunos e praticar, né? É complicado, mas eu sei que cada um tem seu tempo e seu ritmo, então, sabe? Uma pergunta que chegou agora também, que é uma pergunta que eu fiz, assim, é sobre a quantidade de sono, Lucas. Assim, pessoalmente, você deve dormir muito pouco. Eu já vi Uhum. você falando sobre dormir pouco, assim, agora pelo que você falou, dorme lá para as 10 horas, 11 horas, acorda 2h30, quando você... Mas eu lembro, cara, tipo, eu tinha feito catching contigo em Fortaleza e com a Dani Sá também em Fortaleza uma ou duas vezes. E eu sabia que o catching ia chegar em algum momento lá em março, assim, com o Charata. Uhum. Eu tava com pavor disso, cara, assim, né? Catching, assim, né? Essas retroflexões muito fortes para trás. E eu tava começando a ter insônia, cara. E, Sim. tipo, crise de ansiedade, assim. Eu ficava Uhum. pensando, putz, cara, eu realmente vou ter que fazer esse negócio desse catching. Quando o que é catching? Catching é segurar os seus calcanhares, não pela frente, mas por trás, assim. É um Urdhva Co- Dhanurasana, é uma ponte muito intensa, assim, né? Você faz um chakra, faz uma roda com o teu corpo, segurando os calcanhares. Calcanhar, ou tornozelo, ou panturrilha, ou joelho, né? Ou o joelho. Claro que eu sou café com leite, eu fico só no calcanhar. Mas aí, assim, você não sabe disso, mas às vezes eu olhar, eu pensava, eu lembrava de você, eu lembrava assim, pô, quando eu tinha muita dificuldade para dormir, por conta da ansiedade, do outro dia para fazer o catching, eu falava, pô, o Lucas, meu professor, ele estava dormindo pouco e ele estava praticando assim também, né? Então Uhum. relaxa, calma, você vai conseguir praticar mesmo dormindo pouco e Uhum. isso abriu muito assim para mim, né? Você pode falar um Sim. pouco sobre isso? Ah, assim, essa é questão de dormir pouco, o meu corpo se habituou com isso, né? Eu não sei se é porque, como eu tinha um passado muito roqueiro da noite, da música, eu dormia muito. Eu comecei a praticar yoga porque eu acordava muito tarde todo dia. Eu acordava de meio-dia e uma hora... De meio-dia pra lá, né? Mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, era a hora que eu acordava. E aí eu comecei a praticar yoga, porque me falaram que seria bom para eu acordar mais cedo e aproveitar a minha vida. E aí a primeira coisa que mudou foi a qualidade do meu sono, porque talvez eu ficasse muito tempo deitado no quarto. Mas não necessariamente essas horas deitadas no quarto eu estava realmente dormindo, descansando, né? Porque a gente sabe que a nossa mente deixa turbilhões assim. E aí você tem insônia, você acorda por qualquer cair um pedaço de alfinete no chão, você acorda, você tem sono muito quebrado e tal. E hoje em dia, essas 3, 4 horas e meia, 5 no máximo que eu durmo por noite, eu reseto, né, o sistema todo.
sabe? Tanto é que, tipo, às vezes quando eu tô assim, tô com dor de cabeça, nem penso em dor de cabeça, eu durmo e no outro dia já tá zerado, não tem nem nada, sabe? Porque eu realmente durmo, né? Então essas 3, 4 horas é equivalente ao que muita gente passa 8 horas deitado, achando que está dormindo, quando na verdade a cabeça está a mil, né? Porque você não deu vazão a esses pensamentos, né? Porque a prática não limpou esses pensamentos, né? E a prática, ela te enche muito de energia. Então, inclusive, eu estava lendo... É engraçado porque eu estou lendo agora, né, na pandemia, uma coisa que mudou muito, também na pandemia, que eu voltei a ler feito uma traça de biblioteca, né? Eu estou lendo muito, assim, de novo, que é coisa que eu sempre fazia antes. Eu estou lendo uma versão do Hatha Pradipika. É engraçado ver uma versão do Hatha Pradipika em inglês, comentários do Swami, né, do Vishnu Devananda. E eu li o Hatha Pradipika na época do Hatha, em português, assim, com os comentários. Super bom o livro também. Mas o entendimento hoje em dia é completamente diferente. Tem um momento que ele fala nesse Hatha Pradipika que o yogi ele deixa de necessitar do sono. Porque você está se alimentando de outra maneira. Tem muita energia dentro dessa prática. E os dropbacks, os backbends, o catch, ele te dá muita energia. Sabe? Você sente que você fica... Tem algo circulando ali a todo momento que você não precisa muito disso. E aí pode acontecer muito isso, essa insônia à noite e sono agitado no começo. Eu lembro que o único local que eu sempre sonhava, praticamente toda noite, é em Mysore. E era lá quando a prática se tornava mais intensa, sabe? Até que chega um momento que estabiliza. Ok, pronto. Limpou. E aí você começa a se readaptar. E aí eu durmo que eu nem sonho, eu durmo super tranquilo. Daí fechei o olho, apaguei, dormi e tal, sabe? Mas eu tenho uma rotina diferente, né? É complicado você falar que não precisa dormir muito quem trabalha no escritório com papelada, com não sei o quê, que tem que marcar ponto, que tem tal. E como eu tenho uma rotina, eu sou muito feliz e abençoado com a vida que eu posso levar, assim, né? Até tem uns amigos do Ashtanga que me chamam de Good Karma, né? Porque eu não me coloco pressão desnecessária dentro disso, porque se, por exemplo, se eu tiver com sono agora, eu pego o leite e durmo, não tenho nada que fazer. Ou posso fazer isso durante a semana, entendeu? Até eu fico pensando o que os porteiros aqui do prédio devem achar que eu sou, né? Porque eu saio de casa antes das 6 da manhã, às 9 e pouco eu volto e vou pra piscina, sabe? Tipo, o cara deve pensar, meu Deus, o que esse cara faz, sabe? Não sei, né? Aí daqui a pouco eu saio de novo e volto, né? E aí sempre tô andando de camiseta, chinela, nunca me viu de tênis, nunca me viu calçado. É uma vida muito boa que eu tenho, mas eu não almejei essa vida, aconteceu, sabe? E vida muito boa, assim, eu abro mão de muita coisa. Tem que ter, tem esses lados que não são muito positivos, assim. Quantas e quantas vezes eu deixei de jantar com a minha família porque eu tenho que praticar, sabe? Ah, não, mas é porque a minha mãe fez com tanto carinho e tal. Daí eu tenho que praticar, sabe? Não tem essa, é a tua prática, sabe? É a tua prática espiritual, tua mãe não vai responder por isso, sabe? Você fala, mãe, amanhã eu como no café da manhã isso aí, depois da minha prática. Enfim, eu já comi pizza no almoço, né? Fria, enfim, sabe? Porque, para não deixar aquele pizza que foi comprada para mim, por exemplo. Mas naquele momento à noite não, é disciplina, sabe? E essa disciplina fala muito para tua vida, muito, muita coisa, sabe? Não está relacionado com asana, não pense que é asana. Ela está relacionada a tudo na vida. A disciplina, sabe? Você se tapas não significa fazer uma coisa que tu gosta. Isso. Né? Tapas é exatamente na contramão da tua tendência um pouco, sabe? Não, é porque eu não consigo deixar de comer carne, é tão... meu amigo, pera, sabe? Tá tudo errado por aí, a gente tem que mudar um pouco, a gente tem que abrir os olhos para essas coisas, não é sustentável mais, sabe? Não é sustentável alimentar o teu desejo, sabe? Então você coloca tapas nisso, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou louco, alucinado por chocolate. E aí no começo do ano eu tinha feito, né, eu não estava vegano ainda, fiquei vegano agora na pandemia. No começo do ano eu fiz do nada um tapa só para poder ter uma emoção nova no meu corpo de novo.
era tipo, vou ficar 2 meses sem comer chocolate. Não, era 1 mês sem comer chocolate. Aí quando eu vi, 1 mês passou assim, super rápido. Aí eu vou ficar 2. E não sinto falta nenhuma, zero, acabou. Não tem do chocolate com leite de vaca, né? Agora o chocolatezinho vegano, tudo bem, eu ainda como. Mas assim, eu fiquei 2 meses sem nada de chocolate, zero, sabe? Nem cacau, que não rolava, sabe? E é etapas isso, aí na contramão do teu para te transformar. Se tapas não for transformador, o que adianta, sabe? Né? Se o yoga não é, se o yoga não é transformador, se o yoga não é transformador, você está praticando outra coisa, sabe? Muito bom, Né? gostei. Acho que essa é uma frase muito boa, Lucas. Assim. Se o yoga não é transformador, tem alguma coisa errada aí. Você não Né? tá Você está praticando outra coisa aí, que está disfarçado de yoga, né? Lucas, vou fazer mais 2 perguntas aqui para você e libero, hein? Ok? Não, pode ficar tranquilo. Eu tô até. Pra mim, eu sou um negócio para começar, mas quando eu começo também eu. É tipo, entrou primeiro Surya, né? Entrou primeiro Surya primeiro. Exatamente. Eu falo pra, Vai, eu falo pra, eu falo pra Sasha, assim, ontem a gente estava planejando umas viagens, aí ela falou, tu lá quer ir? Eu falei, sério, eu queria muito ir, mas eu tenho muita preguiça de ir. Mas quando eu tô lá, eu gosto, sabe? O negócio é sair desse movimento de preguiça, de inércia. Meu Deus do céu, pra mim é um pesadelo. É como, faz um vídeo, faz não sei o quê. Eu falo, meu Deus, não, sabe? Eu faço tanta coisa, sabe? Eu tava brincando com a Sasha ontem, assim, eu falei assim, eu quero ver quem vai me tirar do Zoom agora. Agora que eu entrei no Zoom, demorei 3 meses pra entrar. Agora que eu entrei, quero ver quem me tira, sabe? Dani Meira também falou semana passada que ela vai, mesmo que voltar da pandemia, ela vai tentar manter uma turma do Zoom. Ela está gostando da experiência também. Exato, eu esse negócio, quando arrancou, o carro arranca, inclusive eu tinha uma Belina, nada a ver com o assunto, mas eu tinha uma Belina que herdei da minha mãe, que era uma Belina velha quando eu comecei a dirigir, que ela é a álcool, né? Rapaz, a bicha não pegava de jeito nenhum. Aí, quando pegava, a bicha andava, que andava uma beleza, era super boa. Agora, pra pegar, é que nem eu, me identifiquei total com esse papel da Belina. Assim. No tapas, né? O tapas no seu carro também. Exatamente. Então, as perguntas aqui, Lucas, assim como sempre tem pergunta sobre lesão, também tem pergunta sobre medo, né? Uhum. O que fazer com posturas que te causam medo, né? Que te causam... Você pensa 2, 3, 4 vezes, hesita e você quer sair correndo e tal. A pessoa está falando aqui de Shavasana, mas pode ser essas retroflexões muito intensas para trás, ou alguma outra postura de equilíbrio, medo de cair e tal. O que você pode falar para a gente um pouco sobre isso, a sua experiência? Eu acho que a postura que eu tive medo real, assim, foi Kapotasana. Apesar de, desde a primeira vez, quando a Dani me passou Kapotasana, na época, em 2014, 2013, né? 2013, quando ela me passou Kapotasana, eu peguei no calcanhar desde o primeiro dia, assim. Mas era uma postura que me causava muito pânico. E era engraçado porque nessa época, aqui em Fortaleza, eu estava começando a movimentar o Ashtanga, né? E da forma correta de ensinar, estilo Maestro e tal. E aí tinha uma aluna que praticava... E a gente se reunia de domingo, na época a gente fazia a prática domingo a sexta, que era como o Sharat fazia em Maestri também. E aí, domingo, para incentivar os alunos, eu dava aula em 2 escolas, eu pedi à dona de uma escola a chave para poder ir com os alunos, e eu nem ia dar aula, a gente ia praticar juntos, todo mundo praticando junto, estilo Maestri e tal, era para motivar os alunos. E aí eu lembro que eu quase sempre praticava do lado de uma aluna que ela estava no Marichasana C ainda, sabe? Eu estava lá, na época eu estava no Bakasana, assim, mas o Kapotasana me dava uma agonia. E aí ela virava para mim e falava assim, Lucas, não tem que fazer, faz logo. Sabe? E foi tipo, meu Deus do céu, é isso, sabe? Não pensa, é a mesma coisa. Aí depois que eu soube dessa frase, que é super conhecida lá em Maestro, que é do Sharat, não pensa, faz, né? Don't think, né? Don't overthink it too much, do it, né? E aí você começa a quebrar um pouco desses medos, que você começa a ver que o medo é um fantasma, né? Muitas vezes ele não é real. A gente está criando esses medos, né?
A gente fala tanto do Kapotasana, e os professores são um pouco responsáveis por isso, a gente é um pouco responsável por isso, porque a gente fala tanto do Kapotasana quando tem um aluno super flexível, que quando chega ali no Kapotasana, talvez a Rachela tenha passado por isso, e quando viu, não tinha medo nenhum para ela, mas de falar tanto do Kapotasana, chegou, ai meu Deus, chegou esse dia, Kapotasana, sabe? Porque você escutou tanto ali o professor falando para alguém do lado, ou alguém falando, Kapotasana, e você vai criando um fantasma, um medo enorme dentro disso aí. Mas se você tem medo, esse medo é para ser vencido, assim como a lesão, a mesma coisa, eu acho. Você tem que identificar se é real, qual é a raiz desse medo, sabe? E aí você fazer relações também com a sua vida antes do yoga. Eu acho que é uma chave também, sabe? Tá, por que eu tenho medo de olhar para cima? Por que eu tenho medo de olhar para trás? O que tem atrás da minha vida que eu não quero olhar, que eu não quero dar atenção? Sabe? Você começar a pensar no aspecto psicológico das posturas é super importante, sabe? Tipo, eu lembro, em 2010, eu dava aula de Hatha na época, tinha uma aluna que ela tinha um corpo super bom, assim, super bom mesmo para prática. Quando chegou na hora da época na aula de Hatha, que eu fui passar o Urdhva Dhanurasana, né? O corpo dela travou, ela não mexia de jeito nenhum. Eu falei assim, o nome dela era Camila. É Camila, não sei mais dela, né? Esse foi o último dia que eu soube dela, na verdade. Eu falei assim pra ela, Camila, o que tem na tua vida que tu não quer ver? O que tu deixou pra trás que tu não quer se abrir pra isso e olhar, né? Porque era um medo meu paralisante, sabe? Então tinha algo realmente ali. Não um medo de um dengo, porque os alunos eles soltam muito charme. Ai, eu tô com não sei o quê, ai, bababá, sabe? Ai, né? Soltando um charme para ver se o professor amolece, sabe? E aí você via que era algo real que estava acontecendo naquele corpo, que foi chamado para aquele corpo naquele momento. E quando eu falei assim, o que tu deixou para trás que tu não quer dar atenção e olhar? E ela parou assim, me olhou com uma cara de tipo, tu é psicólogo? Aí eu falei, isso, tô me formando, né? Aí ela, na época, eu tava me formando, e ela pegou e falou assim, tem muita coisa, Lucas. E ela começou a chorar, e foi a última aula dela. Sabe? Então, talvez eu fui muito direto no ponto, né? Não esperei ver um pouco mais, da falta de experiência como professor também, em 2010, enfim. Tinha só 2 anos dando aula. Mas tem algo, às vezes tem um medo que é real, que é paralisante, que te dá um embrulho, sabe? E tem medo que é pura besteira, que é pura bobagem, que é como, eu tenho medo de... você não sabe, você não experimentou aquilo, você está com medo. Por quê você está com medo? Se pergunte um pouco isso, por que você está com medo, sabe? Então, nos meus momentos, por exemplo, eu tenho uma postura, eu acho que tá entre as 5 próximas posturas que eu devo receber do Charate, ou 5, 6, eu não sei. Não sei onde ela está exatamente, mas está perto. Que eu já tenho meio que ai meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Sabe? Mas eu não tento, nem quero tentar até ele me der essa postura, né? Mas já tem algo sendo criado. É aquela da terceira que coloca as pernas assim pra frente? Não, nem essa. Assim, no momento que eu tô agora, eu tava querendo que o Charate me desse já, sabe? Porque eu tô bem aberto, assim. É uma que mexe bastante com o joelho. Como o joelho sempre foi meu calcanhar de Aquiles, assim. Aquela como se fosse Janusichasana C, só que o pé vai todo para trás, que é Virantiasana, né? Então é uma postura que eu fico, meu Deus, como é que vai ser isso? Já que eu sempre tive o joelho meio frágil, né? Entendeu? E aí, não sei, vai ter que enfrentar na hora. Né? O medo tá aí para enfrentar. E você, como professor, você consegue perceber quando o medo é real e quando o medo não é real? Você consegue ver isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aliás, a minha experiência, que eu já enfrentei situações assim, eu consigo ver. Mas é lógico que a gente falha, né? Muitas vezes eu posso ter passado a mão, ou posso ter falado que era frescura quando era algo real. Frescura no sentido, não, vamos lá tentar. E, enfim, ou eu posso ter caído no charme, né? Mas normalmente mostra, pela experiência, pelos resultados que eu tenho visto, eu consigo dar uma identificada boa nisso aí, sabe? Trabalhar esse aspecto bom. E, tipo, por exemplo, assim, algo, não sei se é algo de se falar numa live, mas eu já tive uma aluna que desmaiou no Kapotasana, né? Na hora da aula, o chala lotado, sabe? E
E foi tudo bem. Eu fiz ela fazer de novo depois que ela voltou do desmaio. Para que ela não criasse um medo ali. Para que não gerasse um trauma, sabe? Mas eu fiz ela fazer de novo porque eu vi que ela estava realmente bem, sabe? Que o desmaio deu como fosse um reset no sistema dela e ela voltou bem, sabe? E eu passei confiança para ela nesse momento, sabe? Professor, essa live vai ficar gravada aí, tô falando de Mas eu também só fiquei super tranquilo na hora que ela teve esse desmaio. Eu fiquei tranquilo porque a Cacá, grande amiga e inspiração como professora, a Cacá de Floripa, do Samato, a Cacá já tinha me contado que ela teve experiência com alunos desmaiando no Capotássino, né? E então não era algo, ai meu Deus, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu consegui lidar com a situação, assim. Tanto é que quando ela voltou, ela não sabia bem o que tinha acontecido, sabe? E aí, mas você consegue identificar um pouco disso, né? Porque se a gente cair muito nas armadilhas que os alunos trazem pra gente, a gente perde o ensino, sabe? Tipo, ai, tô com sede. Ai, tô morrendo de sede. Ah, você não tá morrendo de sede. Pra você morrer de sede, meu amigo, é muito tempo ainda que você tem, sabe? Qual foi a última vez que você bebeu um copo d'água antes de sair de casa? Então não se preocupe que você não vai morrer de sede. Pode ficar tranquilo, sabe? Então a gente não pode cair muito no charme que os alunos trazem pra gente, sabe? Tem que ensinar algo, né? Então é isso. Eu acho que a medo a gente enfrenta e ver o que acontece daí. E o que que você faz, Lucas, quando você está assim, uma outra pergunta que surgiu é o que que você faz quando você está com energia baixa, assim, quando você se sente low, assim, tipo lua nova. Então, mas é quando você tá com energia baixa. Você toma café, às vezes, antes Não, da... não, nunca. Não tomo café nem antes, nem durante, nem depois. No coffee, no prana. Eu não tenho, então teoricamente eu não tenho um prana, mas eu não tomo café nada, não gosto, nunca gostei e nunca procurei cair na tentação de ter um boost na prática por conta do café. Não, eu acho que a prática já me dá energia suficiente, assim, quando eu estou com a energia, sentindo que a energia caindo, eu tento observar primeiro a data do mês, que é, se é no começo do mês, meio do mês, primeira quinzena, segunda quinzena, enfim. Tento fazer uma associação, tento fazer associação com o vento, com o clima, com o que eu estou comendo, né? Aí tento ver se eu consigo modificar algo na alimentação que possa me dar mais. Se eu consigo modificar alguma coisa na alimentação para me dar mais energia, mas eu não tomo café, eu não faço nada muito extravagante, não. Eu tento ver, é isso, é o que eu tenho para hoje, entendeu? É como tá agora o meu corpo. Né? Muito bom, Lucas. A gente vai bater a segunda hora, assim, Lucas, Rápido já. era- foi muito rápido, muito bom, assim, eu acho que gerou muitos benefícios, assim, para nossa comunidade aqui também, para as pessoas que acompanharam, para mim, para a Rochelle. É uma grande, grande honra. Muito obrigado por ter dado seu tempo para falar com a gente. E você podia, Lucas, você é bem-vindo aqui em Pernambuco. Assim, você é um querido, a gente gosta muito de você. E Apesar de chato, né? apesar de nunca ter me Apesar dado uma de, postura, apesar nunca de deixou, chato. já tirou a postura de mim, mas eu tô tentando. Não, pô, você é excelente, eu gosto muito de praticar contigo. E você pode fechar essa nossa live aí com falar alguma mensagem legal pra gente, a gente praticando num momento muito difícil de confinamento, de várias ansiedades, e nesse momento difícil de pandemia, falar alguma coisa para inspirar a gente, alguma coisa para a gente continuar praticando. Ah, eu acho que é o que eu tento sempre fazer com a minha prática, né? Então, tudo que eu falo normalmente, assim, quando ensinando, ou é reflexo do Charate, ou é reflexo do que eu faço comigo na minha prática, né? Então, é praticar com sinceridade, sabe? Sempre se questionar na sua sinceridade, não na sinceridade do método, não como na verdade do método, mas na sua verdade. Ser verdadeiro com a sua prática
ser verdadeiro com você, que acontece naquele momento, o que significa para ti a prática. E eu acho que isso é o mais valioso, né? Quando você leva essa verdade, essa sinceridade para dentro do tapete, os benefícios vêm, né? Algo acontece. Pode demorar anos, enfim, mas algo acontece, algo transforma ali, algo dá um clique, sabe? Então sejam sinceros com a prática de vocês, sejam verdadeiros no que você está fazendo, e se você dá aula, seja muito verdadeiro com seus alunos, seja coerente com seus alunos, não queira representar um papel no qual você não vive esse papel, no qual não é uma verdade para você. Não queira implementar uma verdade no aluno quando aquilo não é verdade para você. Então seja sincero como praticante e tenha devoção pelo que você está se propondo a fazer, né? Devoção e respeito pelo que você está se propondo a fazer. Então acho que isso é o melhor conselho que eu posso dar, assim, né? Porque fica tudo mais fácil durante a pandemia, ou com pandemia ou sem pandemia, fica tudo mais fácil de entender. Né? Quando a gente começa a se entender, a gente começa a ver que a gente faz parte do todo e começa a entender o todo um pouco melhor. Tá? É isso, eu acho. Muito obrigado, professor. Obrigado. Grande abraço de Pernambuco aqui para você, da Recife, da Rochelle, meu e da Bebel também, Bebelzinho, que acompanha você também, para a Sasha e para toda essa sanga muito bonita e querida de Fortaleza. Ceará e Pernambuco estão juntos. Obrigado. Apareçam quando queiram, sabem que são bem-vindos. E é isso. Obrigado, pessoal. Mantenham a prática de vocês e fiquem bem. Aproveitem o sábado, segunda-feira é lua, não tem prática. Tá? Mas eu me sinto bem na lua, mas não tem prática. A tradição pede e isso não pratica, por favor. Lua. Obedeça a tradição, lua cheia, né? E aí, então, volta a praticar na terça, né? Tem pessoas que amanhã é folga, tem pessoas que não é, então aproveitem o final de semana e a lua cheia na segunda. Obrigado, pessoal. Até breve, até qualquer momento. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rochelle, pelo convite. Estamos aí, qualquer coisa, sabe como é que é? Eu demoro, mas eu respondo. E eu sempre, não sei, a minha natureza, eu não consigo ser diferente, né, do que esse cara meio chato, disciplinador, capricorniano, etc e tal. Né, eu tenho meu ascendente aquário que me equilibra um pouco, mas eu sou assim, não tem como fugir disso. Eu tô amansando, aos poucos eu tô amansando um pouco mais. Você capricorniano e eu ariano aqui. Exato, só chifrada, né? Descabeçada. Eu vejo que a gente pratica yoga, né, cara? Se eu não praticasse, tem que praticar todo dia mesmo. Exatamente. Valeu, Lucas. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana aí. Bom fim de semana. Obrigado a todo mundo que veio, compareceu. Até mais. Tchau, tchau.